Se você é um desses colegas que está vendo a cotação da Auren e desde então vem acumulando uma perda, talvez até superior a 31%, esse vídeo é para você, para que a gente possa compreender aqui um pouco como foram os resultados. E hoje eu estou revendo um pouco da minha posição a respeito se a Auren pode ser uma boa empresa para dividendos e uma empresa que, quiçá, poderá retornar a preços muito maiores do que ela está hoje aqui. E eu vou calcular ainda com vocês dividendos, vou calcular outras tantas coisas. Esse vídeo está imperdível. E antes de você pular para alguma parte aqui, porque eu vou deixar a timeline aqui embaixo, eu quero deixar claro para você que eu vou te mostrar como você faz o cálculo de capacidade instalada e de preço de energia para você então ter mais ou menos ali a receita projetada da companhia. Então esse vídeo está imperdível para você. Vamos lá. Como você já deve ter visto, né, o preço da Auren caiu bastante aqui, chegando a esses R$8, né? Eu me recordo muito a época em que algumas pessoas chegaram a pagar próximo ali aos seus R$15 por cada uma das ações. Mas não vou trabalhar com o passado, o que já foi, já foi. Se você pagou um preço mais alto, não tem problema. O que importa é você saber o valor da companhia que você está comprando e não o preço de tela, que são coisas completamente diferentes. Então vamos enxergar um pouco mais esta nova companhia que é a Auren, tá? Porque ela fez aquisição, como vocês todos sabem, da ES Brasil, então essa junção pode se tornar uma empresa razoável, né? Para a gente começar falando do item mais importante, né, que foi a fusão da Auren mais a ES Brasil, eles falam que eles concluíram essa aquisição aqui em outubro de 24, criando a terceira maior empresa de geração do Brasil. Se eu não me engano, ela está atrás da Elet e está atrás da Engie também, né, que são duas enormes empresas. E aí aqui nós temos a Aura, tá bom? Então, maravilha, nós temos aqui a empresa, a terceira maior geradora de energia que nós temos no Brasil, tá bom? Agora, o que eu gostei é que quando você une duas empresas, normalmente você espera que elas façam algumas economias, e eles já mostraram isso pra gente. Na parte de pessoal, material, serviços e outros, essa é uma sigla que vocês precisam saber, já representou uma economia aqui de 43,5 milhões, e se você colocasse isso no ano completo, daria aproximadamente aqui 250 milhões de reais de economia. Se a gente fosse pensar só esses 250 milhões, considerando que agora a Auren ela tem mais ou menos ali 1 bilhão de ações, a gente já falou que mais ou menos aqui um quarto do seu valor de mercado, pelo menos a quantidade de ações que você tem, já foram bastante economizadas aqui com 250 milhões. Ou seja, aquele 1 bilhão de ações que você tem, tenha em mente que você já economizou aqui 25% do valor que cada uma delas tem. Ou seja, significa que esse resultado vai vir para dentro do lucro, possivelmente daqui a algum tempo, tá bom? Agora, para a gente dar continuidade, né, tem coisas interessantes ainda que eu quero tratar com vocês. Primeira delas, né, eles falam aqui que com a conclusão dessa transação da Auren mais a ES Tietê, hoje eles têm um EBITDA ajustado na ordem de 3,3 bilhões de reais, sendo que eles tiveram também uma conversão de caixa de 59% no trimestre. Para mim, isso é muito bom e é um dado que a gente precisa sim ficar de olho ano após ano, porque a conversão de caixa é algo que eu sempre gosto de olhar. Por quê? Porque quando nós temos uma conversão de caixa, que é o famoso fluxo de caixa operacional, quando a gente faz algumas deduções, como por exemplo aqui alguns investimentos, você finalmente chega a um dado que é fundamental, que é o fluxo de caixa livre para a empresa. E o que a empresa pode fazer? Eu sempre repito isso aqui para vocês. A empresa pode pagar dividendos ou ela pode também fazer recompra de ações. Duas formas de remuneração para o acionista que são muito importantes e que a Auren pode trazer isso para vocês, tá? Além disso, no trimestre, ela fala sobre alguns impactos atípicos do corte de geração do curtailment. Se você não sabe exatamente do que se trata, eu vou deixar um vídeo aqui no card para que depois você possa ser direcionado e entender um pouco mais sobre esse setor de geração de energia e os impactos do curtailment e outras tantas coisas, tá bom? Eles falam, além do curtailment nesse trimestre, que os novos ativos foram relevantes para escalar a entrada em operação e as questões comerciais. Porque quando a Auren
ela estava sozinha, ela tinha uma capacidade X de negociação. Agora, quando ela se juntou com a ES Tietê, ela ficou 2x. O que significa isso? Como agora ela tem uma maior capacidade instalada, como ela tem maior capacidade de geração de energia, ela também consegue contratos comerciais para fornecimento dessa energia por preços maiores ou por preços mais interessantes, por um prazo maior. São várias as formas comerciais que você pode ter aqui dentro. E conforme você ganha escala, você também ganha esses contratos premium, que a gente chama, né? Que são contratos ou com vencimento muito longo, ou com valor legal, e assim vai variando, claro, a cada tipo de setor. Agora, mais coisas que nós precisamos falar, né? A empresa, como nós vamos ver, ela está com uma dívida bastante alta. Então, ela precisa começar esse processo de desalavancagem da companhia. Por quê? Ela acredita que vai ter uma geração de caixa interessante por conta dos ativos que ela comprou da AES Brasil. Porque a Auren já era um ativo sem praticamente nenhuma alavancagem. A AES que veio muita alavancagem, o gasto de caixa que a empresa teve para comprar a AES também foi bastante alto, e aí você chegou nessa alavancagem, mas me parece que, considerando a geração de caixa que a empresa tem hoje e considerando alguns outros fatores, a empresa pode ter um processo de desalavancagem bem mais rápido, e nós vamos ainda falar sobre a dívida da empresa, tá bom? Por fim, eu queria só colocar uma cerejinha, porque aqui tem um impacto interessante, que é, a empresa está comprometida a criar valor para os acionistas. Como que você cria valor? Pagando dividendos, juros sobre capital próprio, fazendo a recompra de ações, ou também, que é a parte que eu gosto também, é a parte de investimentos ou aquisições. É importante você sempre pensar em investimentos e aquisições, porque você, como acionista, você vai querer que a sua empresa aumente e que ela tenha mais e mais valor, para que você consiga acompanhar todo esse crescimento, inclusive na cotação, nos dividendos e em tudo que você pode ser beneficiado aqui da empresa. E eu me deparei com uma mensagem que muita gente me mandou ali no WhatsApp, no Instagram, enfim, foram vários lugares que me mandaram esta foto aqui, que foram os resultados trimestrais da Auren. Me mostraram falando, André, ela deu aqui 363 milhões de prejuízo, considerando o ano de 2024, ela ficou 32 milhões negativos. Meu Deus do céu, André, a empresa não vale mais nada. Cuidado, cuidado, gente. Essa daqui é uma premissa falsa, considerando que você precisa olhar para, por exemplo, eliminações. Este é um item que pouca gente vai olhar, as eliminações intercompany, e isso precisa ser colocado no seu resultado final. Isso daqui, com o tempo, tende a reduzir bastante, tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Além disso, eu quero que você tenha mais em mente essa parte aqui, a sua margem EBITDA de quase ali seus 30%, um valor bastante significativo. Por quê? Normalmente a margem EBITDA, ela significa uma proximidade à capacidade de geração de caixa para a empresa. Ou seja, significa que dessa receita de 11 bilhões que a empresa teve, mais ou menos 30% disso, ou se a gente pudesse colocar aqui em grandes números, seria mais ou menos aqui, talvez uns 3,5 bi de reais, mais ou menos isso daqui seria a possível geração de caixa da empresa. Claro, fluxo de caixa operacional, não estou considerando investimentos e outras coisas aqui no meio. Mas o ponto focal é que a empresa ela tem hoje um portfólio robusto que pode ter uma geração de caixa robusta para os próximos anos. Mas claro, para ela conseguir ter essa forte geração de caixa, ela precisa ainda fazer o pagamento desta dívida aqui, que hoje eles têm uma alavancagem de 5,7 vezes. Entretanto, eu quero já deixar claro para vocês, e já com o próximo slide, só para a gente olhar o fluxo de pagamentos, que para 2025, 26 e 27, nós temos alguns fluxos não tão grandes, tá bom? Nenhum deles passa aqui de 2,7 bi por ano. Como nós vimos, a empresa ela tem uma capacidade de gerar mais ou menos 3,5, ou seja, ficaria aqui sobrando mais ou menos uns 800 milhões de reais. Ou seja, a empresa ela pode fazer caixa para, quando chegar ali 2028, fazer frente a esta dívida aqui, essa sim que preocupa. Mas claro, a empresa pode eventualmente quebrar isso daqui com os debenturistas, jogar um pouquinho para cá, um joguinho para cá e outro para cá, mas claro, isso depende de uma aprovação em assembleia de debenturistas. Entretanto, eu quero trabalhar uma outra coisa com vocês, e logo eu já vou para aquela parte mais técnica que eu te falei, que eu vou fazer ainda no final. A empresa, para ela chegar ao que a gente chama de alavancagem, nós temos que olhar a dívida líquida,
dividido pelo EBITDA da empresa, tá bom? E o que acontece? A dívida líquida ela é composta por dois itens que são muito importantes de você saber, que é a dívida bruta menos o caixa da companhia. O que acontece? A dívida bruta em si cresceu muito? Não, porque quando você pega as duas empresas isoladas, a dívida delas não cresceu. O que acontece? Quando a Auren ela fez a aquisição da AES, ela teve que despender mais ou menos aqui 4,5 bi, mais ou menos esse valor. Ou seja, como o seu caixa reduziu bastante, a sua dívida líquida subiu, não porque a dívida bruta subiu, mas porque o caixa diminuiu, o que fez com que a dívida líquida subisse. Entretanto, o EBITDA ele se manteve até o momento o mesmo, ou seja, nós tivemos na verdade uma redução de caixa que fez com que a alavancagem subisse muito. Claro, o EBITDA também não melhorou tanto nesses últimos tempos, tem vários fatores que foram impactantes, como nós vimos ali o curtailment e outras tantas coisas. Mas tudo isso serve para eu te explicar o seguinte, que a empresa, por mais que os indicadores hoje não estejam visualmente bonitos, pode ser que a empresa tenha um futuro muito brilhante pela frente. E para isso, eu vou te ensinar a fazer alguns cálculos aqui que não são tão simples, mas você vai entender aqui comigo de forma muito fácil, tá bom? Vamos lá para esta tela, que tem muita coisa que você precisa saber. O que eu fiz? Isso daqui me deu um trabalho gigantesco, então, por favor, coloquem aqui a sua inscrição no canal, porque isso vai me ajudar muito. O que eu fiz? Eu peguei cada uma das usinas hidrelétricas, separei por segmento hidro, eólica e solar, e eu fiz o seguinte, eu vi qual que era a capacidade instalada, ou seja, se a empresa ela estivesse girando 100% aqui, significa que ela geraria 1.540 megawatts por hora. É importante você saber que é por hora, porque quando nós formos compreender que o megawatt se calcula por hora, a gente tem que fazer uma multiplicação. Eu já vou te ajudar com isso. A conta que você precisa fazer é a sua capacidade instalada mais o preço médio do megawatt por hora. Então você coloca o preço, tá bom? Aí você tem que multiplicar ainda pelo valor de aproximadamente 8.900 horas que você tem no ano. Para que então você tenha aproximadamente qual que seria a receita anual da empresa. Por que isso é importante, né? Porque com base na receita anual a gente consegue projetar todos os demais itens. É fundamental de você compreender isso. Portanto, eu fiz aqui com vocês essas projeções. Então, o que eu fiz? Peguei esse valor de 1.540 megawatt-hora, multipliquei pelo preço hoje que está em 288 e multipliquei por aquelas 8.940 horas, se eu não me engano, é o valor correto que você precisa chegar. E aí, nós finalmente vamos chegar a esse preço de 3.898 milhões, na verdade 3.898 milhões de reais por ano. Então, isso daqui é importante, que é por ano. O que eu fiz com vocês? E aí, para facilitar um pouco, eu criei uma mini DRE. Por que eu coloquei uma mini DRE, né? Só para a gente conseguir fazer alguns cálculos, né? Então, olha só, eu vou primeiro iluminar esse daqui para nós vermos quais são os itens que eu trabalhei com vocês. Bem, a receita é bastante simples. Basta eu pegar todos esses valores aqui, que eu chego a um valor de 19.641. Olha só que interessante. E eu preciso trazer vocês novamente para a apresentação que eu fiz. Ó, aqui em 2024, nós tivemos uma receita total de 11.250. Ou seja, desses 11 bi que nós temos aqui, veja que na DRE que eu criei para vocês, nós podemos chegar, considerando que 100% da capacidade instalada, ou seja, 100% precisa estar operando, ou seja, nós não poderemos ter o efeito do curtailment. Porque o curtailment ele vai reduzir não a capacidade instalada, mas a capacidade de produção de energia que gere receita para a empresa. Desta forma, portanto, considerando que ela teria uma receita de mais ou menos esses 19 bilhões, eu peguei aqui mais ou menos os dados que a empresa divulgou para a gente, tentei tirar a margem líquida, mas nenhuma delas me trouxe um dado tão bom, considerando já essa nova empresa, com essa nova sinergia de pessoal, material, serviços e outros que ela conseguiu reduzir, não consegui pegar também essa melhoria na sua capacidade comercial, porque isso ainda vai depender de como essa nova empresa vai atuar.
Por isso, eu tomei como base aqui uma margem líquida de 10%. Consequentemente também, eu tenho um lucro líquido que ficou na casa de quase seus 2 bilhões de reais, um pouco distante aqui desse prejuízo de 363 que eu tenho aqui. Eu peguei agora a quantidade de ações, claro, eu reduzi para ficar fácil a conta, nós temos 1 bilhão e 50 e poucas milhões de ações, e aí você tem que fazer uma conta simples. Qual que é o lucro por ação? Ou seja, eu divido o lucro líquido pela quantidade de ações que eu tenho. Nesse caso, eu vou chegar aqui a um LPA, ou seja, um lucro por cada ação, de R$ 1,87. O que eu fiz por último? Eu fiz uma projeção de acordo com a política de dividendos da empresa, que ela pagará o mínimo, tá bom? Isso aqui é mínimo, de 25% ao ano. E aí o que acontece? Isso me geraria esses 47 centavos. André, considerando o preço da companhia hoje, que ela está cotada mais ou menos ali nos seus 8,50, isso me geraria um yield de 5,5%. Sim, mas com payout mínimo. Imagina agora essa empresa, ela jogar o seu payout para, por exemplo, 75%. Opa, ela já vai para R$ 1,40. Nesse caso, esse R$ 1,40 dividido por esses mesmos 8,50 poderiam me gerar um yield de praticamente 16,5%. E claro, a gente pode fazer com 100% de payout, né, que daria aquele 1,87 dividido pelos mesmos 8,50, poderia gerar um yield de aproximadamente 22%, caso a empresa ela consiga passar por todo esse processo de desalavancagem e finalmente trazer um retorno interessante para o seu acionista com base em resultados recorrentes, o que não foi o caso quando houve a venda da usina Três Irmãos, em que ela pagou aquele 1,50 pelo menos umas 3 ou 4 parcelas e que depois trouxe toda aquela dor de cabeça para quem comprou a 14, 15 reais e acabou se desfazendo ali nos seus 8, 9. Portanto, tenha em mente que essa empresa hoje ela tem um baita potencial pela frente, mas o futuro ainda não é tão simples para ela por conta de toda essa estrutura de alavancagem e um caixa relativamente baixo. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu vou deixar esse vídeo para você continuar seus estudos. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!